Davi, obrigado por estar aqui. Para mim é uma honra te receber, porque eu sei da sua história. Nem quero ficar falando da sua história, que eu acho que todo mundo já sabe. Eu trouxe você aqui para que a gente possa ser um incentivador aí de quem é jovem. Apesar que você não é muito mais jovem assim, né, cara? Você só tá com essa carinha de bebê, né? É foda, né, Você cara? tá com quantos anos já? 20. 20 anos. Que todo lugar que vem a sua história com o seu negócio, que é jovens protagonistas, né? Exato. Então a gente assimila muito, mas você já está com 20 anos e já tem uma história empreendedora. E eu queria um pouco compartilhar um pouco dessa história, um pouco dessas dicas, um pouco dessas informações e te agradecer de estar aqui. O Pennoni me abriu essa oportunidade para que a gente compartilhe com o meu público também, contar um pouquinho da sua visão, o que você está fazendo hoje, o que você está aprontando aí. O que você está aprontando, bicho? Cara, primeiro o prazer é todo meu estar aqui, bater esse papo com você. Eu adoro compartilhar, eu adoro bater papo. Então, formato podcast junto as duas coisas que eu mais gosto de fazer, compartilhar e bater papo. Então, pra mim é sempre um prazer fazer podcast. E o que eu tô fazendo hoje, eu criei uma nova empresa. Com 18 anos eu vendi a Listit, que é a empresa que eu criei com 13, que deu aquela projeção, que a galera ficou sabendo, tudo mais, que teve TED, que teve Shark Tank, etc. E aí hoje eu criei uma empresa de educação chamada Jovens Protagonistas, logo depois da venda da minha empresa. E aí eu queria começar a bater um papo sobre isso. Que, cara, no começo... Você tá focado nisso, cara? 100% focado, cara. Poxa, que legal. Porque assim, eu acho que eu chamo de iluminação protagonista. Ela vem a partir do momento que você junta 4 coisas. O que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que tem o potencial de gerar valor além de você, então além de grana para você, valor verdadeiro para a sociedade, legado, propósito, e que tem um potencial de trazer retorno financeiro desproporcional ao seu esforço. Com a Listit, o que acontecia? Eu acho que é muito difícil alguém ser apaixonado por vender material escolar. Eu curtia muito as habilidades que eu utilizava para fazer aquilo acontecer. Eu sempre fui empreendedor, sempre fui questionador, então era uma coisa que eu sabia fazer e que eu gostava de utilizar aquelas habilidades. Mas não necessariamente eu era apaixonado por aquele mercado, ou aquele mercado me dava um senso de propósito, um senso de protagonismo, de pertencimento mesmo. E foi isso que eu entendi, que, cara, eu preciso criar algum negócio que comunique diretamente com minha paixão, com o meu propósito. Você não acha que tem a ver com a fase? Porque ali você tinha, quando você começou essa empresa, você tinha 13 anos. Uhum. Você não acha que você foi amadurecendo e hoje você tem um outro negócio por causa da fase também? Cara, sem dúvida sim, faz parte também, mas eu acho que é muito mais intencional do que isso. Tipo, de pensar mesmo, de ser bem pensado, bem estruturado. Porque quando eu criei a Listit, de fato eu tinha 13 anos. Então eu tomei as decisões que eu tomei com base na visão que eu tinha na época, com base no amadurecimento que eu tinha na época, com base na capacidade que eu tinha na época. Hoje eu tenho outra capacidade. Então eu vivi aquela jornada e eu sempre falo pra galera assim, que quando você atinge a liberdade financeira, ou o senso de liberdade financeira que eu atingi quando eu vendi a minha empresa, aquilo me deu uma perspectiva muito boa de que eu poderia dizer não para, inclusive, boas oportunidades. E surgiram diversas boas oportunidades para mim. Eu formatei inteiro uma fintech, por exemplo. E, cara, ia dar muito certo. Tinha fechado com 2 bancos, estava engatilhado em investimentos dos 2 bancos para o desenvolvimento da plataforma e tudo mais. E eu olhei para mim mesmo e falei, cara, não é isso que eu quero da minha vida. Por quê? Porque eu tive a possibilidade e a oportunidade de dizer não para boas oportunidades. E aí eu disse não para aquilo, eu falei, mas beleza, o que é que eu vou fazer? E aí eu tentei fazer esse cálculo mental na minha cabeça. Quando eu tinha 13, que eu criei essa minha empresa, eu olhava para um lado e olhava para o outro, eu não conseguia me identificar e me conectar com ninguém da minha idade. Não tinha nenhum jovem que estava vivendo o que eu estava vivendo na época, para que eu compartilhasse. E tem até uma história bem bacana, que quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu fui na livraria para tentar comprar um livro de empreendedorismo para jovens. E aí eu cheguei lá, o vendedor olhou para mim e falou assim, cara, por que você não vai procurar na bancada dos youtubers, que é mais indicado para você? E naquele momento eu identifiquei que não tinham referências de jovens que estavam fazendo acontecer. E eu, como bom empreendedor, olhei para isso e falei, cara, se não tem uma boa referência, eu vou ser eu mesmo a referência. E eu comecei a anotar todos os desafios, todos os aprendizados da minha jornada, e isso transformou no livro, com 16 anos, que eu empreendo grande desde pequeno, que inclusive foi best-seller, que foi o livro de empreendedorismo lançado... Eu fui o mais jovem a lançar um livro sobre empreendedorismo no Brasil. Então a minha perspectiva é que eu abri paradigmas, eu abri caminhos, como se eu tivesse com um facão e eu fosse lá abrindo jornada para os outros jovens que viessem atrás. E aí muita gente me pergunta, Davi, mas você não fica preocupado, você não fica triste em saber que tem jovens mais jovens que você hoje fazendo acontecer? Falei, cara, se eu ficasse triste, eu tô indo contra tudo que eu acredito. Porque eu fiz isso justamente para abrir perspectiva, abrir caminhos para que outros jovens viessem e fizessem algo melhor do que eu.
Eu fui o mais novo a lançar uma empresa no Brasil e aí na mídia falar sobre isso. Eu fui o mais novo com 14 anos a fazer um TED Talk. Eu fui o mais novo com 15 anos a participar do Shark Tank. Eu fui o mais novo com 16 anos a lançar um livro sobre empreendedorismo. Só recorde, bicho. Com 17 eu fui o mais novo a sair na Forbes. Com 18 eu fui o mais novo a vender uma empresa para o montante que eu vendi e também para a mídia comunicar sobre isso. E você pode perguntar, Davi, mas por que você está falando isso? Porque eu sei que é possível. Porque eu sei, e a minha intenção com isso não é me vangloriar, eu tô nem aí pra mim, cara, eu tô aí pras outras pessoas. Que valor que o meu trabalho pode gerar pras outras pessoas? E o valor que esse trabalho gerou pras outras pessoas é que trouxe a perspectiva que os jovens podem sim fazer acontecer, que os jovens podem sim realizar. Porque você pode parar pra pensar, cara, seguinte, se hoje, vou te dar uma história, hoje sai na mídia que um moleque de 13 anos criou uma empresa, o que é que você pensa? Extraordinário, né? Porra, fantástico. Você vai achar que é o pai dele. Esquece, você não acha que é? A gente entra nesse ponto daqui a pouco, Tá. mas esquece isso por enquanto. Mas você não acha fantástico? Tipo assim, cara, no mínimo assustador, no mínimo novo, hoje, em 2021. Eu acho que a maior parte das pessoas vão achar ainda que é seu pai, por mais que seja beleza, assustador. A gente volta pra esse ponto, Tá. sem dúvida. Mas quem te conhece sabe que não é. Então, Sentar aqui com você 5 minutos já A sabe. gente vai entrar nesse ponto com todo o prazer do mundo, mas eu tô querendo trazer um ponto aqui, que é o seguinte. Hoje, o ato de um jovem começar a empreender cedo ainda é novo, ainda é assustador. Agora, imagina em 2014, quando eu comecei, eu Sim. fui pra mídia falar que eu tinha criado uma empresa com 13 anos. Se hoje as pessoas pensam, foi teu pai, fez não sei o quê, imagina em 2014. Então, é como se, tem uma imagem, um meme muito legal que eu curto, que imagina um espantalho assim, recebendo um monte de bala, para que atrás tivesse tudo certo. Foi isso que, na minha perspectiva, eu estava fazendo. Eu servi de bode expiatório para abrir caminhos para outros jovens. Claro. Porque se, por alguma perspectiva, era impossível um jovem de 13 anos criar uma empresa, hoje já não é. Porque eu tornei palpável essa parada por ter começado tão cedo. O que me surpreende hoje, Davi, não é você só ter criado a empresa, você ser quem você é, porque sentar aqui 5 minutos com você já percebe a sua energia. O que me surpreende é o seguinte, esse foco seu. Porque se tem uma coisa, hoje eu sentei com os meninos que estavam almoçando ali, e aí eu falei assim, olha, cara, ter um monte de empresa é vaidade. Eu já tive, queria falar que eu era dono de um monte de empresa. Hoje eu tenho algumas. Mas cara, eu tô focado nisso aqui, com todas as oportunidades, porque assim, bate muita oportunidade na sua porta, né? Eu tenho certeza que tem gente que bate na sua porta querendo te dar a empresa. E como que é esse negócio desse foco nesse projeto que você tem? Fala, cara, é isso aqui que eu quero. Chama-se motivação. A motivação é motivo que te leva à ação. Quando você tem claro o seu motivo, você sempre, todas as ações que você vai tomar, você olha para o seu motivo e você vê se é congruente, se faz sentido. Hoje, eu só coloco a mão em atitudes, em ações que vão beneficiar e me deixar mais perto da minha jornada e realizar meu sonho, realizar meu propósito aqui nessa terra. Qual é o sonho? Meu sonho é que os jovens saibam quem eles são. Meu sonho é que os jovens saibam o potencial que eles têm. Meu sonho é que os jovens parem de aceitar caminhos pré-prontos de outras pessoas e comecem a construir seus próprios caminhos. Tá, estamos aqui, cara, você falou do sonho, o sonho é tão forte que ele até derrubou a iluminação aqui Você começa a andar comigo, você vai achar isso normal. Você vai começar a ver a quantidade de cara, derrubou a iluminação aqui, ó. Mas é o seguinte, quando você tem um propósito muito bem definido e você entra em flow, 110 bits, e você consegue, de fato, ter isso dentro do teu coração tão claro como água, tão claro como cristal, as coisas bizarras começam a acontecer na sua vida. Tudo na minha vida aconteceu assim. As ocasionalidades da vida que eu não acredito em ocasião. Eu acho que foram circunstâncias que foram muito bem pensadas e muito bem preparadas para me trazerem ao máximo do meu potencial. Tá, mas um dia o Davi ainda é jovem. Um dia o Davi vai virar adulto. Vai continuar com o projeto de ajudar o jovem? E é o seguinte, 2 perguntas, tá? Esse nome, ele atrai outras pessoas que não são jovens também? Atrai, mas tá tudo certo com isso, porque jovens protagonistas, apesar da primeira impressão, crianças ou pessoas muito novas, é jovem no sentido de estar novo em fazer alguma coisa. Se eu começo a beber cerveja agora, nunca bebi na vida, eu sou um jovem bebedor de cerveja. Então eu comecei aquela jornada agora. Então, na minha mentoria, por exemplo, tem um cara de 40 anos, outro cara de 50 anos lá dentro. Mas qual o percentual desse público hoje? Baixo. Baixo. Porque o nome assusta as pessoas. E faz parte, porque eu quero de fato filtrar. Eu quero focar a minha atenção, eu quero focar a minha energia em quem de fato eu sei que vai ter a maior transformação possível dentro da minha trajetória. Dentro da trajetória, da jornada que ele tem de transformação dentro dos meus produtos. E a grande ideia, a grande sacada disso aqui é você entender que se eu trouxer um cara de 50 anos, eu vou estar ocupando a vaga de alguém que poderia ser um jovem lá dentro. Então, eu prefiro focar as minhas atenções e as minhas energias em que eu sou especialista, em que eu sou expert, em quem de fato vai ter a maior transformação, que são os jovens. Porque o método foi pensado para os jovens, o meu conteúdo foi pensado para os jovens. Tá, quando você fala um método, qual que é esse método Eu tenho hoje? o método Jovens Protagonistas, que é literalmente um método educacional,
Tem base em 3 fases. A gente tem psicopedagogos, tem professores, tem psicólogos no time que me ajudaram a formatar esse método. Legal. Hoje ele é um curso técnico validado pelo MEC. Inclusive, a gente fechou uma parceria com a grande faculdade para fazer distribuição desse método. Tem base em 3 fases, que é mentalidade, preparação técnica e mão na massa. A gente entendeu que esse método ele tem 96 pontos de NPS. Entendeu não? É fato. Ele tem 96 pontos de NPS e todo mundo que passa pelo método sai com a empresa criada. 96 pontos? Poxa, legal. Deixa eu falar uma coisa. Você está fazendo faculdade hoje, né? Na Link. O que você está fazendo lá na Link? Você acha que a faculdade... Porque assim, existe um parâmetro hoje que o empreendedor não precisa fazer faculdade, não sei o quê. E pega um cara jovem igual você, bem sucedido, bem resolvido, que está construindo uma história e está lá se graduando. O quanto isso é importante para você? Para mim? Bastante. Bastante? Uhum. Ó, você de novo, cara, ou você tá fazendo poder aqui, mas bastante quanto, assim, cara, o quanto isso representa para mim, o quanto isso me ajuda na minha jornada para empreender? É porque a minha faculdade não é uma faculdade normal, né? Não, eu conheço. É a Link. Sim. E na Link eu tenho um ecossistema inteiro que está pensando em business, está focado em business. Lá eu pesco no aquário, né? Mas você estava nos Estados Unidos. Larguei a faculdade que era uma bosta. Ah, você estava lá e você largou. Uhum. Eu larguei mesmo, não é que eu tranquei, eu larguei. Eu saí da faculdade porque eu entendi que não era... Que era uma bosta, cara. Era Sim. ruim. Era a melhor faculdade de negócios internacionais do planeta e era uma bosta. Tipo assim, os meus professores não tinham experiência nenhuma em business, não sabiam nada sobre negócios. Eram pessoas extremamente teóricas, que sabiam a teoria, mas não sabiam a prática. E a vida real é completamente diferente da teoria. Não adianta o quanto você sabe na teoria, se você não tiver experiências práticas, você nunca vai saber de fato, porque conhecimento é informação conectada e aplicada. Então, se o cara tem muita informação, mas não tem conhecimento, ou não traduz essas informações de conhecimento, eu não respeito ele. Não que eu não respeitasse no sentido de desmerecer ou qualquer coisa do tipo, só que eu não tenho vontade de sentar e aprender com aquele cara. Foi embora e eu falou, larguei. não quero mais. E aí na Link, todos os meus professores são professores de mercado, professores que empreenderam, professores que têm suas próprias jornadas lá dentro. Então fez muito sentido para mim isso quando eu comecei a olhar sobre essa perspectiva. Além de tudo, lá dentro, eu estava falando que eu pesco em aquário. Então é uma faculdade cara que já tem um filtro lá dentro. Então as pessoas que estão lá serão literalmente a próxima geração de grandes talentos do mundo empreendedor. E para eu me conectar com essa galera lá dentro da faculdade é muito mais fácil do que ficar caçando de maneira intuitiva por aí. Eu estou dentro de um universo que está extremamente filtrado. E eu sou suspeito que eu sou sócio da faculdade, né? Davi, tem uma coisa que acontece com o jovem hoje, que tem... O jovem, quem está nascendo hoje, já nasce com o celular na mão e já nasce acostumado em colocar a cara na internet. Mas tem muita gente que eu acho que de 16 para cima, que tem um receio, que tem vergonha e que tem... O que você diz para essa galera? O que está acontecendo hoje? Você acha que esse Davi que se soltou, que foi pro palco, que se apresentou, que mostrou quem era você, isso é importante hoje em dia? Sem dúvida. É. Não importa qual... que eu falo pra galera, a galera pira, não importa se você quer empreender ou não, não importa se você quer ser a cara da tua empresa ou não. Desenvolva uma rede social forte. Por quê? Porque lá é a tua vitrine para o mundo. As pessoas vão te conhecer por lá, até para fazer network, até para se relacionar com as pessoas é fundamental, na verdade é obrigatório. Mas na vitrine às vezes jogam pedra, né? Como que você encara esse lance? Não terceirize a visão que você tem sobre você para as outras pessoas. Essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Todo podcast que eu faço, ou toda entrevista que eu faço, eu falo essas mesmas coisas. Porque, cara, esquece tudo de qualificação técnica, esquece tudo de tudo, foca nisso e coloque isso na tua cabeça. Não terceirize a visão que você tem sobre você para as outras pessoas. Aí você pode olhar para mim e falar, mas por quê? Pelo simples motivo de que se você acredita na visão que as pessoas têm sobre você e essa visão é negativa, você internaliza aquilo e as suas ações serão congruentes a isso. Então, o que vai acontecer? Você vai ter resultados bostas, alguém chega para você e fala que você é um bosta. Você internaliza, você vai ter resultados bostas e esse resultado vai validar o que aquela pessoa falou sobre você e vai internalizar e vai fortificar cada vez mais essa Então jogou uma pedra no Davi, criou uma polêmica, tchau, não quero nem saber, eu quero focar minha vida aqui no meu propósito. Na verdade, eu aprendi a surfar o hype e utilizar isso da melhor maneira possível, né? Então não é simplesmente tchau, foda-se, tem críticas que são necessárias de se escutar e eu escuto com muito prazer. A diferença é que eu desenvolvi um nível de consciência que eu olho para essas pessoas e falo assim, caralho, que pena delas, olha onde elas estão hoje. Então é muito mais penô, é muito mais caramba. Eu entendo o racional por trás desse posicionamento dessas pessoas. Talvez, se eu não tivesse desenvolvido do jeito que eu desenvolvi, eu seria a pessoa que estaria ali nos bastidores, ou, mentira, estaria ali na arquibancada, simplesmente jogando pedra por não ter coragem de estar fazendo acontecer como aquele cara está fazendo.
Por isso que eu aplaudo, bato palma e acho do caralho todas as pessoas que vão fazer acontecer de fato, que estão na arena, que estão trabalhando, que estão executando. Eu acho isso incrível. Que estão se posicionando para apanhar e não importa, tá tudo certo. E não importa qual área você escolher. Eu admiro muito as pessoas que se desafiam. Porque se você olhar pra mim, cara, você pode falar, seria muito mais fácil eu ficar coçando o saco e ficar de boa sem fazer nada. Mas não, eu decidi me expor. Eu decidi fazer acontecer, eu decidi gerar conteúdo, eu decidi ganhar minha grana, eu decidi ganhar meu espaço no planeta. Então as pessoas que fazem isso eu acho muito massa. Muito mais do que as pessoas que ficam na inércia, muito mais do que aquelas pessoas que não confiam nelas mesmas e que têm medo de se expor pelo que as outras pessoas vão pensar. Esse é um desafio gigante que os jovens têm. Qual foi seu maior fracasso aí na sua vida? É uma boa pergunta. Eu tive diversos fracassos. No empreendedorismo nenhum, né? De quebrar a empresa ainda não. Não, mas assim, você fala, puxa, cara, tomei uma REC, sofri. Tomei. Eu levei um golpe quando eu comecei a empreender, que eu perdi metade do pouco dinheiro que eu tinha. Tinha um programador, desenvolvedor na época, que ele sequestrou o meu código e ele falou que você ia me dar o código se eu pagasse o dobro do que a gente tinha acordado. E eu já tinha pago metade. Mas e aí, cara? Deu processo, polícia? Nada, eu aprendi, cara. Eu acho que aquele dinheiro foi o dinheiro mais bem pago na vida, porque hoje eu teria que comprar uma consultoria muito mais cara para aprender o que aquele erro e aquela pessoa me ensinou. Hoje eu sou grato por ela. Eu olho pra ela e falo assim, cara, obrigado, porque você me ensinou uma coisa, hoje eu não fecho contrato, hoje eu não fecho negócio nenhum sem contrato. Você é grato, mas não fala também, né? Você é grato, mas não liga pra ela pra agradecer, né? Não, mas Não tem mais contato, eu tô brincando. Eu não tenho contato, de fato, eu não tenho contato nenhum com o cara, não fecharia negócio com ele, mas eu sou grato, comigo mesmo, internamente, de que, cara, aquilo ali foi fundamental para que eu aprendesse alguma coisa. E aquela grana que eu perdi na época é irrisória, se você for comparar com a quantidade de aprendizado que me foi gerado a partir daquilo. E desenvolveu minha antifragilidade, desenvolveu, cara, me fudi, beleza, vamos se reerguer, vamos fazer acontecer, vamos continuar crescendo e continuar indo para frente independente disso. Então, aquele erro foi crucial para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse aquele cara, hoje eu não estaria aqui também. Eu sinto com você aqui, eu sinto uma energia e um cara extremamente preparado, muito jovem. Você só é preparado talvez pelo tanto que você se disponibiliza a se preparar e você deve ser um cara que deve trabalhar bastante. Agora, o que você tem como desafio seu, mais do que negócio? Porque a gente fica falando de empreendedorismo, cara, o que você quer realizar na sua vida, que vai muito mais além de construir empresas, construir o seu negócio que está voando. O que você tem aí, cara? Legado, cara. Legado. Estou trabalhando para legado. E legado em todos os aspectos. Eu quero ter 6 filhos. Você tem 6 filhos? 6 filhos. Poxa, bicho. Quero criar um exércitozinho. E eu quero criar meus filhos em casa. E daqui para lá, daqui até lá, eu quero estar com tanta grana no bolso que me permita literalmente não pensar mais em dinheiro. Porque hoje eu tenho bastante dinheiro, mas eu ainda penso em dinheiro. Bastante quanto? Você quer que eu abra meus Claro que eu quero. Não vou abrir, cara. Não vou abrir porque isso gera uma energia negativa que eu não quero ter mais. Antigamente eu abria pra caramba os números, falava sobre tudo, mas aí eu posso responder uma coisa. Se você abrir minha conta bancária, você vai ter pena de mim, você vai querer pagar minhas contas. Eu pego toda a grana que eu tenho e invisto no investimento que é o mais rentável da face do planeta, que não existe nenhum outro negócio tão rentável quanto investir em negócios. Você pode investir no melhor fundo de investimento que você quiser na sua vida. Negócio que você conhece, né? Que você domina. Com certeza. E eu domino o que eu domino a minha área. Eu sou o melhor no que eu faço. Não tenho dúvida alguma. E não tenho problema nenhum em assumir isso. E quando você fala de dinheiro, eu acho legal. Eu tô falando de equity, né? Isso eu acho legal você estar falando de equity, porque as pessoas não entendem isso. Eu vivo um negócio muito parecido com você, porque todo o dinheiro que eu ganho na minha vida, eu investi em negócio. Uhum. Cara, e eu tenho certeza hoje, se eu tiver que me desfazer dos meus negócios, eu tenho lá, é claro que a gente tem recurso para viver, vive bem, mas eu acho isso legal, cara, uma visão diferente. Essa visão vem, cara, porque assim, você tem um pai que hoje é uma referência no empreendedorismo no Brasil. E que mal tem a gente ser bem criado? Você acha que isso vem muita coisa, ou muita coisa hoje você desenvolveu e você desvinculou do seu pai e falou, cara, agora aqui é minha vida e aqui eu vou tocar, e aqui as minhas opiniões, você pega o telefone, pai, e aí, compro, saio da empresa, entro, como que é? Desde 16 anos eu sou completamente independente financeiro. Mentira, desde os 15 anos eu sou completamente independente financeiro dos meus pais. Não pego R$1 do meu pai ou da minha mãe pra nada, pago as minhas contas, faço tudo por conta própria. Hoje em dia, eu não peço o conselho do meu pai para tomar nenhuma decisão, eu mesmo tomo. Aí você pode pensar, mas Davi, isso é ingratidão? De maneira alguma, eu sou grato pra caramba pela educação que eles me deram. E diferente do que a maioria das pessoas pensam, que acha que o meu privilégio foi o dinheiro, não foi. Meu privilégio foi a educação que eu recebi, meu privilégio foi o lar estável que eu cresci. Esses são os meus privilégios.
É isso que com certeza eu consigo enxergar com clareza que foi fundamental para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Aí você pode se perguntar, mas Davi, se não fosse isso, você acha que hoje você estaria onde você está? Eu não sei, eu prefiro me ater a fatos do que me ater a ficar brisando e pensando, meu Deus, e se negativo? E se eu não tivesse o pai que eu tenho? Eu falei, foda-se, cara, eu vou me ater ao que eu tenho. E aí eu olho para as pessoas e falo assim, cara, mas que crime federal é esse de um pai ajudar teu filho? Nenhum. Não foi a minha circunstância, mas se fosse, e daí, cara? Crime seria se seu pai não te ajudasse. E ele não me ajudou. E aí, não, que mas acontece? mentalmente, educação, isso seria crime. Mas aí o que acontece? Essa aqui é a brisa que eu fico falando para as pessoas o tempo inteiro. Se eu falo a verdade nua e crua, que meu pai dificultou a minha vida em tudo que ele pôde, a galera chega e critica, fala assim, mas teu pai é um tirano, teu pai é não sei o quê. Aí se eu chego e falo que meu pai me ajudou, eu falo assim, foi tudo fácil pra você, seu pai fez tudo por você. Eu falei, cara, vai se fuder. Se tem alguém que é a mente maquiavélica por trás de toda a ação que eu tomei, sou eu, não é meu pai. Então joga a culpa em mim. Fala que... uma água pra... Obrigado. Desculpa. Pode falar que quem é maquiavélico sou eu, porque quem pensou na estratégia de utilizar a minha própria imagem para gerar hype e trazer tráfego para minha empresa fui eu, não foi meu pai. Eu mesmo, com 13 anos, de maneira intuitiva, tomei a decisão e fiz isso. E você tem um mentor hoje ou você tem vários mentores? Tenho vários mentores em áreas diferentes, que eu faço questão de pegar o telefone e ligar para eles em qualquer circunstância. Tem o Joguinho Diniz, tem o Mackenzie, tem o Flávio Augusto, tem o Nigro, tem pessoas que são mentores pelo conteúdo, mas não diretamente. Tem várias pessoas que eu me inspiro e que eu modelo. E o game de modelar é assim, é você modelar o pensamento por trás das decisões e não literalmente as decisões. Porque quando você consegue entender o porquê que alguém tomou a decisão que ele tomou, você vai muito mais profundo, porque você consegue aplicar aquela mesma lógica em qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida. Então faço questão de não modelar empresas, eu modelo as pessoas por trás das empresas, eu modelo a lógica de tomada de decisão daquela pessoa, que isso me traz um nível de profundidade e conhecimento muito maior. E aí você pode falar, Davi, cara, você falou inclusive, se você passa 5 minutos com você, se passa 5 minutos conversando com você, você consegue saber que eu sou, você claro. Você consegue saber que eu sou preparado. Mas isso veio do nada? Não, cara. Existe uma coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Por exemplo, se você é ruim em matemática e eu sou bom em geografia, e você estuda 1 hora de matemática, você vai aprender X porque você não gosta. Já eu que gosto de geografia, se eu estudar 1 hora, eu vou aprender 3x, 4x. Ou seja, eu exponencializo esse conhecimento. E tem uma lógica que eu tenho, essa teoria minha, da minha cabeça, que é o seguinte, vozes da minha cabeça. Quando você aprende um novo conhecimento, é como se tivesse, quando você adquire um conhecimento, não apenas uma informação, é como se você estivesse instalando um novo software na tua cabeça, um novo programa na tua cabeça. E tudo o que você vê a partir daquilo, toda nova informação que você recebe a partir daquele momento, você vai processar aquela informação com base nos conhecimentos pré-instalados que você já tem na sua mente. Ou seja, com isso você consegue uma exponencialização da exponencialização do conhecimento. Então você consegue uma profundidade muito maior utilizando dessa maneira. E eu gosto da minha área, eu amo a minha área. E aí, como eu falei no começo, conhecimento você consegue conectando e aplicando informações. As informações que eu recebi ao longo da minha trajetória eu apliquei, ou seja, hoje eu sou muito mais maduro, muito mais pronto do que muita gente que começa a empreender agora. Por quê? Pelo simples motivo de que eu tenho tempo de voo, cara. Eu tenho 20 anos, mas eu tenho 8 anos de experiência empreendendo. É só se eu fosse um completo retardado mental para não saber do que eu estou falando. Qual que é seu papel hoje no negócio, no dia a dia? O que você desenvolve no dia a dia do seu negócio? Eu sou o vendedor, cara. Faço Seu comunicação, novos projetos, novas ideias. Por mim, eu passo o dia inteiro levando convidado lá no escritório. Eu sou ruim em gestão. Não sou um bom gestor. Aí, quando você não é bom em alguma coisa, você tem 2 opções. Ou você colhe em quem é bom, ou você se prepara para ser. Só que vale a pena eu querer ser bom em tudo, em algo que eu não sou naturalmente bom? Não vale. Porque eu prefiro muito mais dedicar aquele tempo que eu me dedicaria para aquilo para fazer outra coisa. É um livro muito legal, Descubra Seus Pontos Fortes. Já leu? Não, nunca li. Cara, você tem que ler. Faz todo sentido, porque muito é o seguinte, vamos lá, eu não sou bom em organização, eu sou um cara desorganizado. Será que vale a pena eu dedicar 10 horas do meu dia para desenvolver, gastar energia vital e desenvolver essa habilidade, quando que nesse tempo eu poderia simplesmente aplicar em coisas que eu já sou naturalmente bom? Não faz, então não faço questão de abraçar o mundo. Isso mostra na prática, porque eu não sei quem... Eu sei que você veio com uma pessoa aqui te ajudando, tá ali, você tem um suporte aqui, porque possivelmente essa pessoa está te ajudando a organizar. Então não é só falar, né? Você está falando aqui, mas você tem uma pessoa que está te ajudando ali. Eu vi o tempo todo alguém te ajudando a se organizar. Porque Faz eu sou sentido? desorganizado. Eu sou um cara naturalmente desorganizado. Faz parte do meu perfil comportamental. Eu sou desorganizado.
Então o que é que eu faço? Eu crio estruturas e ferramentas que me ajudem a lidar comigo mesmo, para que eu não precise ficar... Agora, escutem com cuidado isso, porque isso é perigoso. Que é o seguinte, tem muita gente... Se eu só terminar esse raciocínio, eu vou abrir o outro. Que é o seguinte, eu criei mecanismos que me fazem fazer o que eu preciso fazer e me ajudar a focar no que eu sou bom e desfocar do que eu não sou bom. Por isso que eu trouxe pessoas para me ajudarem na organização e eu tenho isso no meu dia a dia. E aí, cara, o outro raciocínio que eu ia trazer é que é o seguinte, não faz o mínimo sentido você querer ser bom em tudo. Isso é um fato. E aí, qual que é a lógica disso? É que tempo, ele vale mais do que dinheiro. E tempo, ele está ficando cada vez mais escasso, porque a gente está se dedicando o nosso tempo para cada vez mais coisas. E a atenção também está ficando cada vez mais escassa. Então, você entendendo sobre essa perspectiva, o que é que faz o Bitcoin valer tanto? É a escassez dele. O nosso tempo está ficando cada vez mais valioso. Então, se você sabe quem você é, você sabe o quanto o teu tempo vale, não faz sentido para você se dedicar ao teu tempo fazendo alguma coisa que você não é naturalmente bom. Essa que é a lógica da parada, velho. E aí eu crio estruturas que me proporcionem fazer o que eu preciso fazer. Eu ia falar outra coisa que era importante. Lembrei. Aí tem muita gente que chega e fala assim, Davi, eu sou quem eu sou e se foda o resto. Essa mentalidade, ela funciona para algumas coisas, mas não para outras. Porque sim, existem contextos, existem habilidades que você precisa desenvolver de qualquer maneira, mesmo que você gaste energia para tal. Quais são elas? Comunicação, vendas, persuasão, liderança, networking. São habilidades que você precisa desenvolver, querendo ou não, para qualquer área que você quiser da tua vida. Então, se você não for um cara comunicador, é obrigatório você desenvolver essa comunicação, mesmo que você gaste energia para tal, mesmo que não seja o teu fator natural. Eu acho que a ansiedade, ela vem a partir de um descolamento da pessoa que você sabe que você poderia ser e da pessoa que você é. Sacou isso aqui? Mas você é ansioso, cara? Sou pra caralho. Faz parte do meu perfil mais uma vez. Você quer pra ontem o que... Tudo pra ontem, eu penso muito rápido, a minha cabeça pensa mais rápido do que eu falo, eu sou muito agitado e eu uso isso a meu favor, entendendo, cara? Eu tenho TDAH pra caralho, nível mais alto dá pra ter, eu tenho dislexia. Então, em vez de ficar me lamentando e ficar, caramba, eu sou ansioso, eu tenho TDAH, essa é a maneira que minha cabeça funciona, eu paro e penso, como eu posso utilizar isso não como fator negativo, mas como eu posso usar isso a meu favor? E aí eu coloquei na minha cabeça que tem poucas pessoas que têm isso no Brasil, que têm isso no mundo, ou seja, a minha cabeça pensa diferente da maioria das outras pessoas. Por esse motivo, o meu nível de resultado vai ser diferente, porque eu acredito que o nível de resultado que você tem é diretamente proporcional ao quão diferente você consegue agir. Então, se eu naturalmente já sou diferente pela maneira como minha cabeça funciona, eu vou tomar vantagem disso. Lá atrás, você sempre foi assim, mais dinâmico, mais rápido? Sempre? Sempre. Cara, porque é o seguinte, eu tive uma infância jogando bola na rua, uma série de coisas, e aí a gente imagina um cara prodígio igual você. Eu não sou prodígio. Não? Você não Odeio acha isso. que não é? Cara, meu QI é uma bosta, eu sou burro. Cara? Não sou prodígio nem a pau. Então você é esforçado. Sou esforçado demais, eu tenho um propósito, eu sei quem eu sou e eu trabalho todos os dias para chegar cada vez mais perto do meu objetivo. Mas, cara, não é muito novo obstinação, para alguém foco. pra alguém, porque assim, eu tenho uma história também aqui. É porque tu não sabe o contexto, a quantidade de jovens de 13 anos que começam a empreender é gigante, só que a mídia não fala sobre isso, nem eles mesmos falam sobre isso. Prodígio significa literalmente, fiz questão de estudar sobre isso até para falar em situações... Legal você falar sobre isso aqui, óbvio, porque... Que é o seguinte, prodígio é contra as leis da natureza. O que é algo contra as leis da natureza? Que é impossível de se realizar, o que é um milagre. Eu não sou um milagre, cara, eu não sou um milagre. E quando a gente me chama de prodígio, você me tira de um estágio, você me joga em outro, e a galera me enxerga de baixo pra cima, tipo assim, caramba, ele pode, eu não, porque ele é melhor do que eu não sou melhor do que ninguém. Não sou mesmo, tá ligado? Parabéns. Eu não sou de maneira alguma. Eu tô falando sobre isso, o meu QI é baixo. Eu fiz um teste de QI, ele é baixíssimo. Eu não sou super gênio, eu não sou super dotado, eu não sou super nada. Se tem uma habilidade que eu tenho, uma característica que eu tenho, é execução. Eu pego e eu executo, pego e faço acontecer. Não sei, ou eu decido aprender, ou eu colo em quem sabe. Eu sou o cara que junta pessoas melhores do que eu nas áreas lá e faz acontecer. Tem muita gente que o ego não deixa seguir em frente e que fala assim, meu Deus, como é que eu vou trazer alguém melhor do que eu para minha empresa? Eu faço questão de trazer. Mas na maioria das vezes que você senta com gente que tem a sua idade, você se sente que você está num nível diferente? Como que é isso dentro de você? Claro que é, resultados. Contra resultados não há argumentos. Eu estou num nível diferente, isso é um fato. Mas você não senta também hoje com todo mundo que tem 20 anos, você procura estar conectado com outras pessoas. Senta também. Até porque
Vamos lá. Acontece. Eu trabalho com jovens, certo? Sim. Se eu não entender como o jovem normal, padrão, comum pensa, eu tô fazendo merda. Porque eu tô criando ferramentas para ajudar e para lidar com aquele jovem que já é acima da média no sentido de resultados. Eu quero comunicar com um cara que não sabe quem ele é ainda. Eu quero comunicar com um jovem que está completamente perdido, que não tem noção de nada. Esse é o jovem que eu quero trabalhar e não o jovem que já está encaminhado. Esse jovem, ele sabe o que fazer. Esse moleque não sabe. Então, se eu não sento na mesa e eu não entendo quais são as dores, os pensamentos, as ideias, a pensamentosfera, o nível de ação que o cara normal, o jovem normal tem, eu tô fazendo merda. Sacou? Claro. Isso aqui é muito foda para você que com 20 anos de idade superou o que muita gente com 60 não superou. E aí, às vezes, eu sempre me sentia assim, às vezes eu sentava numa mesa e falava, cara, eu tô aqui mais para ensinar do que para aprender. Você não sente isso, cara? Isso é ego, cara. É só ego. Você acha isso? Eu aprendo com tudo, todos os momentos, com todas as pessoas. Aí você pode notar, mas com todas as pessoas, Davi, sim. Algumas pessoas, elas me ensinam exatamente como não ser, como não agir. E só reforçam o meu argumento positivo em relação àquele assunto específico. Então, isso é técnica de argumentação. Para você ter um argumento forte, o que é que você precisa? Você traz 2 argumentos contrários para você rebater eles, para você fortificar a tua tese principal. Se eu não tiver acesso direto a esses argumentos contrários ao meu, essa visão contrária ou diferente da minha, o que é que acontece? Eu simplesmente não tenho um bom argumento, porque eu não entendo o outro lado, cara. Eu faço questão de sentar, escutar os esquerdinhas, escutar os comuna. Eu concordo de maneira alguma, mas eu quero escutar o pensamento dele, eu quero sentar e entender. E aí quando eu falo que é ego, é porque o ego faz com que a gente queira ser controlador. O que é que o ego faz? É o egoísmo. É você olhar o mundo sempre sobre a tua perspectiva. A empatia verdadeira que eu consegui desenvolver, ela permite que você consiga tentar entender a razão do pensamento do outro. Como assim, Davi, a razão do pensamento do outro? Isso é profundo, então prestem atenção. Então, quando você fala de esquerdinha, você tem uma visão política e que não é esquerda e não é claro que não é comunista, pelo amor de Deus, mas não é esquerda, você está longe disso. Mas você senta hoje com um cara da esquerda aqui para conversar, senta e não toma porrada pra caramba? Tomo, e dou também, cara. Ou às vezes... Eu imagino isso na internet, né? Você falando isso é um... Cara, mas eu tenho um argumento. Vamos lá, eu curto sentar com gente inteligente. Legal. Eu curto sentar com o melhor cara do outro lado da moeda. Pra eu bater um papo com ele de igual para igual, ele com o argumento dele e eu com os meus, pra gente entender. Eu tenho meu pensamento muito bem definido hoje. Só que tem uma parada, é que a pensamentosfera das pessoas é muito frágil. Ou seja, elas não curtem escutar o outro lado porque tem medo de mudar de opinião. E só que a opinião dela tem base em que? Fontes e vozes da própria cabeça, e não em fatos. Eu faço questão de escutar os 2 lados, mesmo que seja para fortalecer o meu próprio argumento. Mas você posiciona esse lado na internet ou você tem medo de perder? Não é medo, não é medo. Não, eu tô te perguntando aqui. Não é medo mesmo, eu sei que você está perguntando. Não é medo. Porque eu não me posiciono politicamente na internet. Você é medroso. Você é medroso. Acha? Eu também sou. Eu falo o seguinte, não é medo. Entretanto, não é medo, tipo assim, caramba, eu vou levar porrada na cara, caramba, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, mas não é por porrada, não. É um medo no sentido de que, hoje em dia, as coisas estão tão esquentadas, estão tão atenuadas, as pessoas estão tão enxergando o mundo sobre o próprio umbigo, sobre a própria perspectiva. Depois me lembra de falar sobre a empatia verdadeira, por favor. Tá. Estão tão enxergando o mundo sobre o próprio umbigo, que o que é que acontece? Quando você tem um posicionamento contrário àquela pessoa, o coração dela se fecha para aprender alguma coisa com você. E eu tenho um propósito muito bem definido e eu quero falar com a maior quantidade de pessoas que eu puder. Então, de maneira estratégica, eu tomei a decisão de não me posicionar tão enfaticamente. Então, mas eu fiz isso também, mas eu não quero me posicionar porque eu quero defender a minha bandeira em primeiro lugar. Você não sabe com quem que você está defendendo. Agora, você acha que isso é medo ou você acha que isso é estratégia? Você acabou de falar que é estratégia. Vamos lá. Os dois? Eu acho que eu sou... Deixa eu pensar um pouquinho, eu vou dar a resposta da melhor maneira possível. O fato é que é uma estratégia. Aí você pode perguntar, mas é uma estratégia por quê? Talvez por um medo que eu tenha, talvez por uma crença que eu tenha, talvez por um trauma que eu tenha sofrido, ou qualquer coisa do tipo. Porque a galera pensa que a gente tem opção, na verdade a gente não tem muitas opções. O nosso subconsciente, você pode pensar que você tem 2 opções, mas o nosso subconsciente, ele cria essas 2 opções com base em histórico, com base em vivência que você já viveu na tua jornada. Então a gente não tem muito essa parada de livre-arbítrio. O teu subconsciente, ele é 90% poder de processamento. E a raiz de toda a emoção é alguma memória, é alguma coisa que já está pré-instalada na tua cabeça. Mas eu tenho uma audiência lá na rede social e você também tem. E às vezes eu fico pensando um pouquinho, com essa audiência, eu falo o seguinte, cara, será que eu não tenho que me posicionar, minha visão política e levantar a bandeira? E você que é jovem, você deve
se cutucar, porque fala, cara, eu tenho que me posicionar, eu tenho que levantar essa bandeira. Eu solto. Você solta de vez em quando eu solto. Mas eu não me posiciono enfaticamente em relação a esses pontos. Você não levanta um nome, você levanta uma ideologia. Eu levanto uma ideia, um contexto, que inclusive tem muita... Eu pego coisas que funcionam de todos os lados e eu tenho minha própria visão sobre as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que fica reclamando, fica brigando, eu parto para ação e resolvo o que é que eu posso resolver da minha perspectiva. E se errar, você pede desculpa lá se na errar, frente. Aí eu tenho 20 anos, eu tenho pelo menos mais, sei lá, 70 anos de vida pela frente aí, eu tenho tempo pra caramba pra consertar ou mudar de ideia ou fazer direito. Então eu não tenho medo de errar. Eu prefiro pecar por fazer mais do que fazer menos. E sobre empatia verdadeira tem tudo a ver com essa parada do egoísmo, de você enxergar o mundo sobre o teu próprio umbigo, sobre a tua própria perspectiva. A gente é viciado em ser a gente. A gente tem uma barreira de proteção em mudar quem a gente é. Então essa é uma barreira que é difícil de se penetrar. Quando você consegue penetrar, desenvolver o nível de consciência que você não é, você está alguma coisa, e você entender que você pode ser uma metamorfose ambulante para você mudar a todos os momentos, porque eu não tenho apego a pessoas, eu não tenho apego a ideias, eu não tenho apego a mim mesmo. Amanhã eu sou uma pessoa diferente do que eu era hoje, tá tudo certo. Tem gente que me conhece há 2 anos atrás e acha que eu sou aquela mesma pessoa, você tá viajando. Eu não sou mais aquela mesma pessoa, mudei de ideia sobre vários aspectos, porque eu não tenho apego. Eu prefiro me apegar a ideias que para mim, naquele momento, baseado no nível de consciência que eu tenho, soam relevantes, do que ficar a mesma, como é que é a música? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do Raul Seixas. Então, eu busco mudar, busco transformar. E sobre a parada da empatia verdadeira... É um negócio que você quer falar muito, cara. Eu tô sentindo que você quer falar sobre empatia verdadeira. Eu acho que... Primeiro que é o seguinte, cara, você tá dando uma aula aqui. Isso é meu. Você tá dando uma aula aqui, você tá de parabéns. Coisa, tudo isso que eu tô falando é meu, tá? Isso é coisas que eu penso, é coisas que eu reflito, é coisas que eu crio. E que... É a minha perspectiva sobre o mundo. Eu tô certo? Não. Você pode olhar pra mim e falar, tá falando bosta. Tá tudo certo, cara. A gente pode continuar sendo amigo. O grande game da empatia verdadeira é que, assim, novamente, a gente enxerga o mundo sobre o nosso próprio umbigo. Então, a gente tem a nossa própria visão. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. Então, se eu der uma frase para você ler, você vai ter a tua própria interpretação, eu vou ter minha própria interpretação. Então, são literalmente os filtros. Imagina que você tá com a lente e você enxerga o mundo sobre a perspectiva da tua própria lente. O cara que está do teu lado, ele enxerga o mundo sobre a perspectiva da lente dele. E quando chegam para mim e falam assim, Davi, empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é mentira, isso é papo furado. Porque se eu me coloco no lugar de um jovem de 13 anos, da periferia, eu vou me colocar no lugar dele sobre a minha ótica, sobre a minha perspectiva, sobre a minha preparação, sobre a minha cultura, sobre a minha educação. Me colocar no lugar dele não funciona, porque eu penso no lugar dele, cara, eu encontraria uma solução, eu sairia daquela solução. Mas por quê? Porque eu tenho um contexto mental que me preparou para aquilo. E aí, empatia verdadeira, na verdade, é você se colocar, buscar tentar enxergar o mundo a partir dos olhos das outras pessoas, cara. É você buscar entender o racional por trás dos pensamentos daquelas pessoas. É você buscar entender o porquê que essa pessoa pensa do jeito que ela pensa, ou porquê que essa pessoa age do jeito que ela age. É muito melhor do que você se colocar no lugar da outra pessoa. É isso que eu aprendi a fazer, é me desprender de mim mesmo, quebrar essa minha barreira externa, essa minha proteção externa e me permitir, literalmente, entender o ponto de vista de outras pessoas, sentar e crescer, porque é assim que a gente cresce. Imagina que... Mas qual que é a verdade? Já que todo mundo enxerga o mundo sobre a sua própria ótica, qual que é a verdade? A verdade é uma interseção entre o ponto de vista de todo mundo. E como é que você verdadeiramente cresce? A partir do momento que eu me conecto verdadeiramente com você e eu consigo entender o racional por trás das tuas decisões, o racional por trás dos teus pensamentos, aí eu conecto com o seu, conecto com o outro, conecto com o outro, conecto com o outro, com o outro, eu junto para criar o meu próprio ponto de vista e eu consigo entender por que as outras pessoas pensam do jeito que elas pensam. E eu ganho nisso sob todas as perspectivas que você pode imaginar. Isso te ajuda? Pra caralho. E, cara, eu indico demais todo mundo fazer isso. E, sim, é mais complexo. Exige um nível de... Você consegue ler as pessoas um pouquinho? Consigo. Cara... Porque você é vendedor. Também, mas pra você Porque vender... você tá todo dia falando com muita gente. Aí e quanto mais gente você fala, mais você identifica vários fatores. Padrões, fatores motivacionais. Para você entender sobre as outras pessoas, você precisa entender sobre você. Quando eu estou no telefone, falando com alguém, isso eu adquiri uma habilidade,
Cara, eu entendo o que aquela pessoa tá querendo, o que aquela pessoa tá pensando. É claro, Acontece isso com você? Com certeza. É por isso que eu antecipo muito que as pessoas vão falar. Isso gera ansiedade, sim, é um fator negativo que isso gera, mas eu antecipo que as pessoas vão falar como teste. Cara, eu sou meio bizarro, porque eu não respondo muito hater, mas quando eu respondo, eu olho pra minha namorada, a Isabela, olho pra ela e falo assim, eu vou responder isso, essa pessoa vai responder tal coisa. Quer apostar? Bora apostar. Apostamos, respondeu. Você tem muito hater, cara? Exatamente, tenho, cara. Sério, bicho? Porque incomoda, mas incomoda mesmo. Incomoda pela idade, pelo o que você Porque conquistou. imagina, você tem 40 anos, você nunca realizou nada na vida. Você vê um moleque que com 20 anos conseguiu fazer tudo o que você sempre quis fazer na Você sua acha que vida. ele é Você fake? não conseguiu, O você cara tá que tá de frustrado. fora... Não é que acha que é fake, ele acredita, ele vive essa parada, porque é muito mais fácil para ele justificar para a própria cabeça dele isso. Então a intenção dele é literalmente te descer de patamar para você estar no mesmo patamar que ele, para que ele não sofra internamente. A neurociência explica isso, a psicologia explica isso. Existe uma coisa chamada síndrome do caranguejo. Síndrome do caranguejo, imagina que tem vários caranguejos no mesmo balde, beleza? E nenhum caranguejo vai sair. Por quê? Pode deixar aberto. Por quê? Porque se algum caranguejo está saindo, o outro caranguejo vai lá e puxa para baixo. Porque se você vai sair, eu também preciso sair. Ou então, você não vai sair, eu vou estar aqui. Essa é a síndrome do caranguejo. A resposta natural do nosso subconsciente, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente gostaria de fazer e não conseguiu, isso gera frustração pra gente, é puxar, é trazer pra baixo. E se reverte uns haters aí ou não? Não faço questão, cara. Não, mas tem gente que fala, poxa, desculpa. Acontece, acontece sempre, sempre. E outra, eu curto isso, de surpreender. Tipo assim, cara, me odeio. Quando você tiver a oportunidade, e eu tenho calma. Puta, obrigado pela dica. Eu falo assim, excelente ponto de vista, vou refletir a respeito. Matou, e acontece sempre, eu paro pra dar uma atenção pro cara. Eu paro pra dar, na verdade, verdadeira, o que é que ele quer. Quando a pessoa fala alguma coisa, ela tá expondo uma dor que ela tem dentro dela. E quando eu paro pra dar atenção pra aquela pessoa, ela, meu Deus, isso era tudo que eu queria, era a sua atenção. E quando eu consigo mostrar pra ela que você consegue ter essa atenção de outras maneiras sem querer diminuir as outras pessoas, isso gera um senso de pertencimento para aquela pessoa e ela muda completamente a perspectiva. Aí o outro ponto é que eu gosto de surpreender. Então eu sei que eu não sou ansioso nesse aspecto. Não sou imediatista nesse aspecto. Eu sei que em algum momento aquela pessoa vai ver uma peça de conteúdo minha. Então deixa quieto. Em algum momento vai chegar até ela. E aí ela tem uma visão extremamente negativa sobre mim e em algum momento ela vai mudar. E o efeito uau é sempre o delta, mais uma vez, entre a expectativa que aquela pessoa tinha e o que é na prática. Então, se a expectativa dela desceu pra caramba sobre mim e eu falei alguma coisa que surpreendeu, o que é que rola? Literalmente eu mudei, o efeito uau é gerado. Puta, olha a visão que eu tinha sobre aquele cara, olha a visão que eu tenho agora. E tem uma coisa, o seguinte, né? O cara começa, ele constrói uma cena sua. Hoje, eu acredito que o Davi é um cara fake. Amanhã ou depois você continua lá, você continua trabalhando, você continua produzindo. Sabe o que é mais interessante? É exatamente isso que acontece. A galera fala assim, eu odeio o Davi, mas é inegável que ele é inteligente, é inegável que ele é constante. Até os haters estão me elogiando. Porque se torna impossível negar o meu sucesso, se torna impossível negar os meus resultados. É literalmente, cara, eu tô há 8 anos gerando conteúdo na internet, cara. Eu não sou novo, eu não comecei agora. Mas é surpreendente, ó. Pra me tirar do sério, tem que falar uma coisa muito nova. Porque eu chego pro cara, eu irrito a galera. De um jeito eu me divirto com isso. Dizendo assim, cara, você quer me criticar? Fala uma coisa que eu ainda não sei. Fala uma coisa que não me falam todos os dias. Aí me chamam de feio. Eu falo assim, fala uma coisa que eu não falo pra mim mesmo no espelho todos os dias. Até pra criticar alguém, você tem que inovar. Eu tô há 8 anos na internet, eu já escutei de tudo quanto é crítica que você pode imaginar. Então inova. Fala uma coisa que eu não escuto todos os dias, que aí talvez você me tire do sério. Não é a tua intenção, né, de me tirar do sério? Na real, a intenção dessas pessoas não é nem te tirar do sério. A intenção dessas pessoas é te tirar da linha, te tirar do eixo, para fazer você produzir menos. Porque você produzindo menos, ela não tem que... Imagina assim, somos 3 pessoas. A terceira pessoa subiu a média. O que é que acontece? Vamos lá, 3 pessoas são 6, beleza? Nota 6, 6, 6, 6. Essa terceira pessoa, ela foi para um 9. Quando ela foi para o 9, a nova média é o quê? Não vou fazer o cálculo, mas vai aumentar, certo? Claro. Ou seja, essas 2 outras pessoas elas vão ter que se esforçar mais para estar dentro da média. Pessoas frustradas, invejosas, pessimistas, elas vão fazer de tudo o que elas podem, possível e impossível. Mas o hater é o cara mais novo ou é o cara mais velho? Ambos.
Tem gente de todas as idades, cara. Tá. Tem gente de Deixa todas eu te as falar idades. uma coisa aqui pra gente E chegar, não se é aproximar hater, pro final. porque hater é odiador. Na real, esse cara não tá... É alguém que quer atenção. É o cara que quer atenção, cara. Eu consegui ter um nível de compaixão por essas pessoas, de entender o racional por trás da ação que ele tá tomando. Todo mundo que tá me assistindo aqui, se mandar um direct pra você, você tem tempo pra responder ou normalmente é muita coisa e você não consegue falar com tudo? Eu leio tudo. Lê tudo, Leio cara. tudo. Tudo? É? Até os comentários dos posts, comentário do TikTok, eu leio tudo. Você mesmo administra a sua rede social? É uma coisa que eu gosto de fazer. E aí o nível de resultado que eu consegui trazer, que eu consegui criar, me permitiu focar em coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso. E Então, eu faço. legal. Então, Eu não respondo. Não consigo responder. Mas eu leio. Tá, deixa eu te falar uma coisa aqui pra gente Às vezes caminhar. eu passo madrugada. Fora do empreendedorismo, cara, como que você é, cara? Porque assim, sentar com você aqui, de novo, cara, é uma energia incrível e uma energia, dá pra ver que você entende o que você tá falando, dá pra ver que você tem um foco. Agora, eu acho que as pessoas, cara, eu não consigo imaginar, depois de ter sentado meia hora aqui, você fazendo outra coisa que não seja trabalho com 20 anos, bicho. Conta pra mim, cara. O que você faz na sua vida fora do trabalho? Que você gosta de fazer? Seja mais específico na sua pergunta. Sei, cara. Hobby. Você tem um hobby diferente? Você tem um objetivo? O que você faz no dia a dia? Você quer a resposta comercial ou tu quer a resposta real? Cara, eu quero a real e você vai falar que você trabalha pra cacete. É fato. É isso que você faz? Cara, eu trabalho. Porque você gosta. Eu amo, porra. Eu acordo todos os dias com um sorriso de orelha a orelha, sabendo muito bem que eu vou fazer uma E coisa é que eu muito gosto de louco você fazer. responder isso, porque tem gente que vai olhar dizer e vai que falar é assim, fake, cara, que é não, furado, que trabalhar. Porra, Ele joga a bola e vai sair dali e vai jogar bola. essa crença nem é dele. Essa crença é de algum lugar que ele não sabe nem de onde veio. É do pai dele, que sempre foi infeliz trabalhando e falou, trabalhar é uma merda, eu tenho que trabalhar. Porque essas pessoas nunca descobriram de fato o que elas gostam de fazer. Aí você pode se perguntar, mas Davi, você só trabalha na vida? Depende. O que é trabalho? De parar no computador e trabalhar? Não. Eu tô trabalhando agora. E eu tô me divertindo também. Eu tomei o licor 43 ali com o cafezinho, eu tava batendo um papo com a galera, eu tava trabalhando também. Pediram o seu documento? Não pediram. brincando. Pararam de pedir, graças a Deus. Já aconteceu isso? Acontece, cara. Tem uma vez que eu fui numa balada. Ah, Davi, você vai em balada? Vou. Já fiz muita merda na vida. Você vai em balada, cara? Vou, cara. Quando eu tava solteiro. Meu Porra. irmão é dono de balada também. Você sabia disso? Não. Meu irmão é dono de balada. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Faz propaganda. Chama-se Nine. Nine Ah, Seven. Nine? Quando eu tava solteiro, tô namorando agora, então minha vida meio deu uma guinada. Quanto tempo deu uma já de mudada. namoro? Eu conheci ela dia 1º de janeiro e de lá pra cá a gente tá junto. Tá. Então, eu ia pra balada pra caramba, então uma vez que eu fui numa balada, numa festinha, e aí eu cheguei na porta, dei minha identidade original, já tinha 18 anos, dei pra lá, olharam pra mim e falaram assim, não é falsa. Eu falei, não é. Ele falou assim. Aí eu falei, cara, o jogo vai virar, eu vou ligar pra polícia se você não me deixar entrar. Eu tô com a razão é minha, peguei o telefone, disquei a polícia e ia ligar. Eu tenho cara de novo, eu sei disso. Mas, cara, eu curto curtir, eu curto viajar, eu curto zoar, eu curto estar com os meus brothers, eu chamo de desfoque intencional. Existe uma coisa da nossa mente que é o poder de processamento subconsciente, ou processamento em segundo plano. Mas zoar não é fazer cagada, né? Não é só Não, fazer... eu já fiz muita também. Já fez? Cara, já gastei 2 carros em balada, cara, já fiz muita merda. 2 casos de balada o quê? Numa noite? Numa noite, de fechar a balada, botar meu nome no teto, pedir champanhe pra todo mundo, já fiz muita merda. Sim, cara, você acha... tá assustado porque eu tô falando isso? O problema é só seu, que é uma expectativa que você criou sobre quem eu sou. Que eu nunca fiz questão de falar, mas agora eu tô falando que eu me sinto pronto para tal. Imagina eu com 15 anos, faturando, sei lá, R$1 milhão, colocando a grana no bolso, ganhando 20 pau por palestra, fazendo influência digital, lançando livro, sendo best-seller, vendendo pra caramba, botando a grana no bolso. Você acha que eu tenho estrutura emocional pra saber claramente o que já respondeu quanto ele tem na conta, o quanto ele gastou, quanto ele ganha por palestra. Cara, não precisa falar mais quanto você tem na conta. Eu tenho nada, se você olhar, você vai ficar com pena. Não tô nem zoando. Eu tenho uma grana aplicada. Tô brincando com você. Eu sei, pô, que você tá brincando. Mas eu tenho uma grana aplicada sim, mas eu invisto tudo em business. Hoje a minha vida mudou, hoje o meu objetivo mudou. E isso vai parar da balada. Eu sou um jovem, eu fui um jovem, eu continuo sendo um jovem, já fiz muita besteira. A diferença é que as besteiras que eu fazia eram besteiras controladas, no sentido de que, cara, eu não vou perder a linha de verdade, eu vou sair do trilho do trem, mas sabendo que tem um botão que eu posso apertar e voltar para o trilho novamente. Tem uma chavinha, né? Chavinha. Que volta, né? Viro, vou. Virou, voltou. Eu sempre fui assim, eu também chegava no extremo e falei, cara, peraí, Tá na hora de voltar. Daqui não dá pra ir, Não dá pra e passar. volta sozinho. Exato. Acho que a gente tá tão pré-pronto, tá tão treinado pra isso que volta de novo, tá ligado? Se alinha, as coisas se alinham. Aí, Davi, você se arrepende de ter feito isso? De maneira alguma.
De maneira alguma, porque eu curti muita coisa, eu vivi muita coisa. Hoje, e vai viver. E vou viver muito mais. Eu tenho 20 anos, a quantidade de experiências, de vivência que eu já tive, é que eu acho que um ano meu é tipo a idade de cachorro. Um ano meu é 7 anos de vida. De tão intenso que eu sou, de tão constante que eu sou, de tanta coisa que eu faço. Constante de ficar trabalhando o tempo inteiro, não necessariamente, mas constante de ser intencional nas coisas que eu faço. Então, se eu for numa balada, os meus amigos estão pensando o quê? Cara, tô aqui porque eu quero curtir, porque eu quero sair da minha cabeça, eu quero sair de mim, quero beber, quero me embriagar, quero fumar, quero fazer não sei o quê. A minha cabeça sempre esteve focada desde o princípio em, beleza, como é que eu posso utilizar desse espaço da melhor maneira que eu puder. O melhor lugar do planeta para fazer network é em balada, porque quando você tá bebendo, tá todo mundo ali, desce o fator crítico, sai da sua, tá todo mundo ali meio desconfortável ali, então se você, cara, você consegue se conectar com muita gente. Se contar para você a quantidade de pessoas que eu conheci foda em balada, vocês não vão acreditar. O duro é a emoção, né? Cara, tinha época que eu ia... Não vou falar isso não. Cara, pelo amor de Deus, ajuda esse podcast que é novo. Você já falou tanta coisa Tem boa corte? aqui. Não, tem, depois a gente corta. Essa não vai virar corte. Essa é forte? Essa, não. É coisa foda. da noitada? É, noitada. Ah, mas eu já vivi se tanta você, coisa. Se você prometer duvido. que essa não vira corte, eu faço, porque só vai saber que a gente tá aqui, pode ser? Se não virar corte? É, não vai virar corte. Tá bom, não vai virar corte. Cara, teve uma semana que eu farrei, segunda era feriado, aí eu farrei segunda, terça, não, mentira, eu só farrei terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, porque segunda era feriado. Aí terça, eu fui contar as resenhas da semana com meus amigos, a gente farrou de novo. Aí, cara, eu passei a semana inteira literalmente farrando todos os dias. Acabou, tava destruído. Eu olhei pro mês e falei, cara, é isso que eu quero da minha vida? Não. Só que aí eu entrei num ciclo vicioso nessa Aquele parada. esporte apelativo. Davi Braga passa 7 dias sem sair da balada, alucinado. Alucinado, não, tô zoando, não vou fazer corte, né? Eu sei, mas aí, cara, o que eu entendi? Fazendo isso, eu entrei num ciclo vicioso de que eu não produzo. Eu fico mal porque eu não produzo. Eu vou pra balada pra fugir de mim, pra pensar em outras coisas. Hoje, eu me sinto tão bem comigo mesmo, que eu não preciso de mais nada pra me completar. Tudo que vem é pra me somar, não pra me completar. Tipo, eu tô namorando agora, é uma parada que são 2 inteiros somando pra multiplicar. E não um meio e um meio somando pra se completar. Não tem necessidade de ego, não tem necessidade de atenção. É uma parada que eu já tô... Cara, a quantidade de processo de autoconhecimento que eu vivi não tá escrito. Eu tenho 20 anos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos intensivos de autoconhecimento, inclusive um chamado Processo Hoffman, que eu passei uma semana sem celular. Você fez o Processo Hoffman? Pô, legal pra caramba. Passei uma semana sem celular, sem computador, sem TV, sem porra nenhuma, só olhando pra dentro. Então isso me fez... Olha que é bizarro. Isso me fez perceber o lado negativo que eu tinha dentro de mim. E quando você entende o lado negativo, você consegue criar uma força igual para anular aquela força negativa que você tem, para que você fique positivo. Todos nós temos um lado negativo. Então, se você fala para mim que você, não, eu sou bonzinho, eu desconfio de quem é bonzinho demais. Porque isso é papo furado, não existe. Cara, eu sou cristão demais. E se você parar para entender, todos nós nascemos com a raiz do pecado dentro de nós. Todos nós já nascemos com esse lado negativo dentro da gente. Então tem 2 vozezinhas, a positiva e a negativa, e eu vou falar uma parada que é muito bizarra, que muitas vezes a negativa sempre pende. Você sempre pende para a negativa. Por quê? Porque a gente tem a raiz do pecado dentro da gente. Você tá morando em São Paulo hoje? Moro aqui. Só para finalizar essa parada, e aí é por esse motivo que quando você tem 2 opções, seguir a boa opção ou seguir a ruim opção, você sempre vai optar imediatamente pela opção ruim. Nosso cérebro ele tem uma opção default na nossa cabeça. Essa opção default, que vem padronizada para todo mundo, é a gente sempre optar pelos prazeres imediatos da carne, é sempre fortalecer a carne. Então é a transa que você dá ali, então é a bebida, é não sei o quê, tudo isso é prazer imediato. Só que eu linko isso, olha que bizarro que eu vou fazer agora. Eu linko essa parada do prazer imediato com o sucesso a longo prazo, com o equity. Seguinte, quando você come uma batata frita, o que você está fazendo? Você está tendo um prazer imediato e a consequência daquilo, ela vem a longo prazo se vier. É uma consequência que não é certa. Então a gente prefere tudo que é certo, mesmo que seja o negativo, mesmo que seja o negativo na vida real. Tipo assim, comer a batata a gente sabe que é negativo, mas esse negativo ele só vai vir a longo prazo. Entre você ficar deitado na cama ou ir pra academia, ou ficar deitado na cama e trabalhar, a gente sempre tende por optar a ficar na cama, porque a gente é preguiçoso, o nosso cérebro ele gosta de conforto, ele gosta de tranquilidade, ele odeia explorar seu potencial. Então, tem uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas, elas fogem de tudo que parece difícil.
não é ser difícil, elas fogem de tudo que parece difícil. E o jogo de empreender é um jogo difícil, é um jogo que, cara, por exemplo, eu vou te explicar agora o momento que eu estou vivendo. A minha empresa está totalmente organizada para o equity, está totalmente organizada para o longo prazo. É uma plataforma de criação de equity para um eventual evento de liquidez. Quantos alunos vocês têm lá? Nós temos 150 alunos na mentoria, a gente tem vários outros cursos, mas se eu entrar na empresa a gente vai muito longe. Tem vários braços. São 4 braços que a gente tem. Um deles é um Venture Capital, mas depois eu explico. Tá. Dentro dessa plataforma que está estruturada para o equity, o que é que acontece? Eu poderia estar recebendo 20 pau de salário hoje, tranquilamente. Eu recebo? Não. Sabe por quê? Porque eu sei muito bem que pegar aquela grana, faz igual a Cebolinha agora, pegar aquela grana e aplicar na plataforma de criação de equity, que é a minha empresa, daqui a alguns anos eu vou ter muito mais retorno do que eu teria tirando os 20k agora. E eu faço o cálculo para você. Tá aqui, ó. Não, faz de cabeça. Não, vai ser difícil. Dá um celular aí. Que cálculo maluco. Ó, o cara vai meter 1 milhão aqui de equity aqui. Segura aí que eu vou fazer um cálculo. Quanto custa lá hoje para um aluno entrar? 6 pau, vai aumentar para 10. Mas quanto tempo? Não é sobre isso não, deixa eu fazer o cálculo aqui. Não, mas responde, cara. Quanto tempo ele fica lá? Fica 2 meses, agora também... É porque isso mudou e a gente mudou, né? Tá mudando o negócio. Tá mudando e tá em momento de transição agora, tá. Então tudo que eu falar já vai sair, velho. Então vamos lá. Se eu posso receber 20 mil por mês? Posso. E seria bacana eu estar recebendo 20 mil por mês? Sem dúvida. Olha o meu ego, como é que vai estar. Porra, eu chego pra você e falo assim, eu tô recebendo 20 mil por mês agora. Eu chego pro meu pai e tô falando pra ele, tô recebendo 20 mil por mês agora. Meu pai chega na mesa de bar com os amigos dele e fala, o Davi tá recebendo 20 mil por mês agora. Isso é bom. Você não tá recebendo 20 não pau. Tô. Com todo esse negócio, você não recebe 20 conto por mês? Vou te explicar a lógica por trás disso. Tá. Então imagina que esses 20 mil vezes 12, que é o ano, daria 240 mil, certo? Claro. Beleza. Então, agora vamos fazer o seguinte, se eu pegar esses 20 mil e aplicar em tráfego na minha empresa, para vender, na última mentoria a gente teve um ROI de 6. Então, se eu pegar os 240 mil, e tem uma galera de lançamento aqui, se eu estiver falando besteira, por favor, me ajude. Tá. 240 mil e meter um ROI de 6, se eu pegar essa grana e aplicar, vezes 6 gera 1.440.000. Mas você acha que é isso? Não. Esse faturamento está sendo plugado dentro de uma plataforma de criação de equity. E o cálculo de equity, de valuation, tem diversas maneiras de serem realizados. Eu vou trazer um cálculo de padaria para a gente entender. Então, considerando que isso aqui vai ser plugado no meu ARR. ARR é Annual Revenue, é tipo faturamento anual. Faturamento anual. Se eu pego isso e multiplico por um múltiplo de 7, por exemplo, vira 10 milhões e 80. Então eu estou fazendo esses 1 milhão, estou fazendo 240 mil reais virar 10 milhões e 80. Você está abdicando o que você podia ter agora para ter muito mais depois. No longo prazo. Sim. Só que para fazer isso você precisa ter culhão, cara. Para fazer isso você precisa ter coragem. Não é todo mundo que tem. Até porque essa conta não é essa. Porque essa conta tem o valor do negócio. Porque você está fazendo uma conta de quanto o negócio vai ganhar. Eu estou fazendo uma conta... Você não está fazendo uma conta de quanto o negócio vai valorizar. Né? Não, porque uma coisa é trazer aluno, trazer... Essa coisa de quanto o negócio vai valorizar. Na verdade, é uma conta de o quanto que esses 20 mil reais estariam gerando de faturamento, que estaria plugado na máquina da empresa, que iria valorizar. Esse não é o valor da empresa. Esse é o valor o quanto essa grana que eu estou deixando de receber agora para receber no longo prazo vai aumentar no valor da minha empresa. Essa que é a lógica da coisa. Então, se você entender isso, você coloca isso na tua cabeça, você entende que o prazer de verdade está sempre no longo prazo. Aí, se o Davi não recebe 20 mil lá, como o Davi vive Cara, hoje? eu tenho palestra, eu tenho consultoria, eu tenho influência digital, tenho livro. Esses negócios você não reinveste. Não é jovens. Não, mas esses negócios você acaba reinvestindo uma parte para continuar acontecendo, mas esse negócio aqui está 100% dedicado no equity para acontecer. E esses outros negócios que te mantêm. Exato. E aí, Davi, cara, você tem um padrão de vida que você proporcional ao quanto você gostaria de ter, ao que você gostaria de ter? Não, eu vivo muito bem, mas eu poderia viver muito melhor. Só que eu dou uma segurada. Você poderia estar antecipando. Eu poderia estar antecipando. Eu não tenho... Tem relógio aqui? Tá vendo Rolex? Olha minha garagem. Você vê um carro? Não vê, cara. Eu gosto de viajar, eu gosto de curtir, eu gosto de viver bem, eu gosto de me distrair, gosto de proporcionar uma vida bacana pra minha namorada. Tudo isso eu sou apaixonado por fazer, sem dúvida. Então eu tenho que ganhar hoje o suficiente para me proporcionar esse padrão de vida que eu quero ter hoje. Eu poderia aumentar o meu padrão de vida, sem dúvida alguma, mas eu não quero, porque eu prefiro me manter assim por enquanto, porque tem uma piada que o Janguier contou pra mim, falando assim,
Aí o cara pega o telefone e mostra meus amigos, tipo, manda foto num jato, curtindo um jato, com um monte de mina, não sei o quê. E eu namorando, eu olho pra aqueles falando, caramba, os caras estão no jato agora. Eu falei, pô, ando de voo comercial. Quando eu faço viagem internacional, eu vou no comercialzão, porra de executiva, porra de primeira classe. Às vezes sim, mas uma vez ou outra, não constante, não sempre. E eu olho pra mim mesmo e falo assim, cara, eu queria estar vivendo aquilo, a gente sempre se compara, né? Eu queria estar vivendo aquilo, não as minas, tô muito feliz com minha namorada, mas o avião. E eu falei isso pro Jangui, ele olhou pra mim e falou assim, mas Davi, cara, daqui a 6 anos, você vai ser bilionário e você vai ter o teu próprio avião, ou quantos você quiser. A diferença é que você tá se fudendo agora pra viver no futuro, pra colher no futuro. E essa é a melhor maneira de classificar. Você tem um planejamento pra gente finalizar? Claramente. Por exemplo... Deixa eu só finalizar aqui, um segundo. Tá. Essa é a melhor maneira de você classificar o que é a vida do empreendedor. O quanto que você vai ganhar no futuro depende do quanto que você está disposto a se fuder no presente. Não, eu já tentei mudar esse se fuder, mas é assim. Depende do quanto você está disposto a se fuder no presente. Essa que é a lógica. Então, se você está muito disposto a se fuder no presente, mais você vai colher no longo prazo. Que é a mesma coisa de você começar uma empresa com investimento próprio e a mesma coisa de você tentar fazer bootstrap por conta própria. Quando você capta investimento para você iniciar a tua empresa, o que é que acontece? Você está no pior momento da tua vida, porque o teu valor está completamente baixo. Então o cara entra por 200 pau e compra 30% da tua empresa. Sacou? Sim. Então você tem 30% da tua empresa comprometida, do teu cap table, que esses 30%, se você está comprometido de fato com a tua empresa, poderiam virar muito mais grana do que aquela grana que aquele cara colocou ali dentro. Que é o que você não está aqui, você não está comprometido. Exato, eu não estou comprometido, eu não tenho investidor, eu não tenho investidor externo. Você tem sócios, mas vocês estão tocando o negócio sem investidor nenhum. Só que o exemplo que eu estou trazendo é que é o seguinte, o que é mais fácil é você pegar a grana do investidor, você colocar o dele na reta, do que você colocar o seu. E eu tava num papo, cara, chegou um cidadão pra mim e falou assim, Davi, eu quero que você invista no meu negócio. Eu falei, pode ser, vamos analisar. Só que ele chegou com um puta relocão, um Rolex no pulso, chegou pra mim, fez questão de puxar o negócio, todo pomposo lá, todo bonitão, chegou de Hilux na porta, de Range Rover, falou, cara, meu negócio, eu tô precisando de 300 mil reais. Aí eu falando, você tá atrás de quê? De um investidor ou de algum burro? Aí ele falou, de investidor, por quê? Aí eu falei, cara, se nem você mesmo confia no teu negócio, por que é que caralhos você quer que alguém confie? Porque se você confiasse de fato no teu negócio, tu vendia teu relógio, tu vendia teu carro pra tu investir nele. O que tu quer é um full, o que tu quer é um burro, que divida o risco com você porque você não tem peito, pra bater no peito e falar assim, a responsa é minha e eu vou fazer essa porra dar certo. Que sensacional. Essa que é a lógica pode virar da coisa. corte? Pode virar corte, sem dúvida. Esse aí pode virar. Não, porque, cara, essa história do Rolex, não vou nem mais usar o meu Rolex depois, eu vou vender, cara. Vou botar nos meus negócios. Dá pra mim pela aula que eu te dei aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Qual que é esse planejamento pra gente? Fala, cara, ó, eu tenho uma ideia na cabeça que em 5 anos eu vou estar desfrutando tudo que eu quero, aí sem... São 8 anos. 8 anos. Tá isso definido na sua cabeça, cara? Muito claro. E isso já vem evoluindo, já estava lá atrás? Virou planilha, né? Virou Excel, virou meta mesmo, e eu tô batendo todas as metas. Poxa, cara, que legal. Então não é mais sonho, não é mais, sabe aquela, porra, eu tenho uma vontade de, virou meta, virou planejamento, virou número, virou dado, e eu venho batendo aquelas metas, uma atrás da outra, que consequentemente se eu continuar batendo vai me levar até o nível que eu quero chegar. Bacana. A Jovens vai ser uma empresa bilionária em breve. Eu não tenho dúvida, eu acho que vocês têm um time fantástico lá, porque eu já dei uma olhada, e tenho certeza que vocês só têm evoluir com esse negócio, com você. Você, na verdade, é o seguinte, com toda a sua experiência, eu acho que a gente sempre é muito cru, a gente sempre tem muita coisa para aprender e para voar. Cara, eu fiquei muito feliz em ter você aqui, porque eu não imaginava essa energia para falar. Mas ninguém imagina, eu gosto de surpreender, cara. Eu não faço questão de mostrar tudo que eu sou. A energia desse cara é tão forte que para você falar aqui é difícil, cara. Ele quer falar, cara, e ele tem argumento para falar. Se deixar falar, eu dou mentoria, eu vendo 1 hora, eu dou 6, 7 horas. Eu sou apaixonado. Ele falou, cara, o seguinte, antes de começar, vamos começar, porque daqui a pouquinho se deixar, eu não paro mais de falar. Ele falou isso antes. Davi, cara, isso aqui para mim é um projeto novo, eu também estou aprendendo, estou começando, ter você aqui, porque eu sei que você é uma referência, não só é mais entre jovens, cara, já era esse lance de jovens. O Pablo Massal, essa é muito boa, essa pode virar corte. Ele chegou para mim um dia e olhou para mim na casa do Cacá Diniz, olhou para mim e disse assim, Davi, você é bom. Obrigado, cara, valeu. Pô, o Pablo Massal falou que você é bom, pô, legal. Aí eu falei, ele sensacional. falou, não, mas você não tá entendendo, você é bom.
Aí eu já tinha entendido, Pablo, obrigado. Aí ele falou, não, mas você não é bom porque você tem 20 anos. Você é bom porque você é bom. Você é o melhor dessa mesa. Tava na mesa Thiago Brunet, David Leonardo, João Kepler, uma galera foda. Ele falou, você é o melhor dessa mesa. Aí eu, mas como assim? Ele falou, E eu digo mais, quando você tiver a minha idade, você vai estar pelo menos 4, 5, 10 vezes melhor do que eu sou. Aí eu, mas como assim? Porque na minha cabeça, até aquele momento, eu era bom porque eu tinha 20 anos. Mas isso desapareceu de um jeito. Eu falei, cara, não, eu sou bom porque eu tenho 20 anos. Eu sou bom porque eu sou bom. Não, e mais do que isso, eu acho que as pessoas se confundem muito o que você chegou com falta de humildade. Cara, não precisou de frescura nenhuma, você chegou aqui, você foi um cara super receptivo e eu tenho a agradecer porque eu tô nessa jornada começando. Uhum. Você já voa, eu tô querendo deslanchar um canal, eu tô nesse lance que você tá hoje de equity, que eu demorei muito para aprender. Que bom que eu aprendi rápido, cara. Que bom que você aprendeu rápido, cara, porque o equity te deixa mais solto para pensar e para fazer o que você é bom. E aí você para de virar um empreendedor bombeiro e você vira um empreendedor CVO. Já falar nisso? Nunca ouvi, cara. CVO é Chief Visionary Officer. O empreendedor que tem a capacidade de automatizar o processo de gestão e de operação da empresa e ficar pensando na frente, ficar pensando em possíveis estratégias, possíveis ideias, coisas do planeta inteiro para trazer para o business, é esse empreendedor que vai crescer de verdade. Aí, ó. E esse é o meu momento. Eu tenho um sócio de operação, um cara que toca a operação. Hoje, se eu passar um mês fora da operação, não compromete R$1 o nosso faturamento. Isso foi o que eu sempre quis desde o princípio, porque eu posso morrer amanhã, não vou, graças a Deus. Ó, se eu morrer amanhã, o que acontece? Para mim, eu vou olhar para Deus e vou perguntar, cara, por quê? Então eu entendi tudo errado, porque eu tenho certeza que meu propósito é gigantesco e eu vim pronto de fábrica para fazer isso aqui nessa terra. Tenho certeza que vou viver muito, vou impactar muita gente e tudo mais, mas se eu morrer amanhã, minha empresa continua, meu legado continua. E o que é propósito? Muita gente fala que propósito, você tem que procurar por ele. Isso é mentira. Você não tem que procurar pelo seu propósito. Você precisa olhar para dentro, para você encontrar o que você é bom, quais são suas aptidões, quais são suas missões, para que a partir disso você consiga construir a tua jornada juntando o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que tem valor para o mundo e o que tem o potencial de trazer um retorno financeiro desproporcional ao teu esforço para você ter liberdade. Porque quando você tem liberdade verdadeira, o que é que acontece? Você pode se dar o luxo de dizer não para boas oportunidades e para focar cada vez mais naquilo que você gosta de fazer. Porque se você é dinheirista, tem a necessidade de ganhar grana agora para suprir as necessidades fisiológicas, o que é que vai acontecer? Você vai estar pensando em grana o tempo inteiro. É por isso que tem uma parada que eu trago, que eu acho que do meu conteúdo é a parte que eu mais gosto e mais importante, que é assim. Seguinte, a partir do momento que você cria negócios pontes, certeza você criou vários negócios pontes, esses negócios pontes eles te trazem know-how, te trazem track record, te trazem experiência, te trazem maturidade, ideias, que vão ser a preparação e a pavimentação para um dia você chegar num ponto onde você atinge a sua iluminação protagonista. E esses desafios de você criar negócios, eles são obrigatórios e são fundamentais se você quiser de fato explorar teu potencial. Deixa eu te perguntar porque ele te mostra quem você é de verdade. Quanto que tá valendo 1 hora de mentoria aqui, ó, junto Não aqui? vendo. Não vende? Se fosse para botar um valor. Por 100 mil eu não faço, cara. Não, fala só um valor, 1 hora. Sério. Que eu ia cobrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um monte de gente assistindo a gente. Cara, você me ajudou pra caramba, eu tô no começo, obrigado de novo, não tem nem o que falar. E de verdade foi uma aula, porque uma coisa é te conhecer lá no Instagram, outra coisa é chegar aqui e ver a sua energia. Ninguém tem noção, cara. Não, ninguém tem noção, cara, você tá de parabéns. E eu vou levar isso aqui pro resto da minha vida e quero ser seu amigo aí e que a gente possa ir nessa jornada se encontrar muitas vezes ainda e conta comigo o que você precisar. Valeu, cara. Prazerzão, viu? Obrigado. Tamo junto, galera. Quer dar um recado? Ó, sigam o Davi, quem tá no meu canal. Dá um recado aí final para as pessoas, quem não te acompanha. Cara, eu tenho um recado final. Queria agradecer pelo seu tempo. Tem muita gente que vai mandar mensagem para mim depois. Davi, obrigado. Na verdade, eu que agradeço. Você tá me dando a possibilidade, a oportunidade de trabalhar meu propósito aqui, de viver de fato o que eu acredito na minha vida, que é impactar pessoas através de conhecimentos, histórias, jornadas e tudo mais. E é isso que eu estou fazendo. Então, eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua audiência. Qual que é o seu Instagram aí, Davi? Meu Instagram é Davi Braga, DAVI-BRAGA. Mas lá, eu garanto
que você não vai conseguir ter a verdadeira noção do que eu sou sem você me conhecer. E eu gosto de surpreender. E agora você teve a possibilidade, a oportunidade de me conhecer e escutar coisas que eu não falo e que normalmente eu não faria. Mas eu me senti confortável o suficiente para comunicar sobre isso. Falou aqui para me ajudar. Falou aqui. Obrigado, meu irmão. Bom, se você chegou até o final desse podcast, eu tenho uma oportunidade única para você. E para entender, você precisa vir aqui comigo. Vem aqui comigo, porque quem assiste um podcast só com gente de verdade merece um convite meu. Isso aqui é um convite exclusivo. Rodrigo, que convite é esse? Esse é um convite para te ajudar o seu negócio e ajudar você a conduzir melhor a sua empresa. Qual é esse convite? Uma mentoria comigo. Rodrigo, quanto que vai custar uma mentoria com você? Pronto, eu vou fazer diferente. Mentoria comigo. Estar toda semana comigo. Já pensou, tá toda semana, toda quinta-feira, das 8 da noite às 10, fazendo network, estando com outras pessoas, aprendendo comigo, porque nas minhas mentorias eu só trago coisa de gente grande. Quanto custa uma mentoria comigo? Olha a oportunidade, gente. Calma, não se desespera. Uma mentoria comigo custa 15 mil reais. Nossa, Rodrigo, 15 mil reais? Eu posso pagar agora? Não sei se eu posso pagar agora para estar toda quinta-feira com você. Compensa muito, tá bom. Agora faz o seguinte, a oportunidade para quem chegou até o final desse podcast é o seguinte. Esquece isso aqui. Eu quero te colocar na minha mentoria, eu quero te convidar. Só que primeira coisa, você tem que ter uma empresa efetivamente. Como que você vai fazer para participar dessa mentoria minha? Você vai acessar agora, aqui embaixo, vem para cá para o pessoal enxergar melhor. Vem cá, você vai acessar agora Faculdade do Empreendedor. Do Empreendedor. Aqui embaixo tem. Rodrigo, por que você está fazendo tudo isso? Por que você não vai cobrar 15 mil reais na minha mentoria? Por quê? Porque eu tenho esse projeto que eu preciso muito fazer acontecer, que custa R$ 89,90 por mês. Então, se você se inscrever agora, nesse exato momento, entrando aqui no link que está aqui embaixo, na Faculdade do Empreendedor, Rodrigo, eu vou pagar R$ 89 por mês na Faculdade do Empreendedor. Calma. Agora você não vai pagar nada. Pelo contrário, agora eu vou te dar 10 dias sem você pagar nada. Agora eu quero te trazer para o meu ecossistema. O que é o meu ecossistema? O que é a Faculdade do Empreendedor? Você vai se matricular aqui. Você vai ganhar a minha mentoria, você vai participar com outros empresários toda quinta-feira. Sabe o que é estar 2 horas comigo, dando dicas, informações, mostrando todo o caminho, mostrando todos os caminhos das pedras? É isso que eu faço nas minhas mentorias, toda quinta-feira, tá? Quem me conhece sabe o quanto custa, toda quinta-feira, das 20 às 22. Isso aqui é ao vivo, com um grupo de empresários foda, tá? E com uma série de networks fazendo. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou promovendo a Faculdade do Empreendedor. Porque você vai pagar R$ 89,90, você tem 10 dias para começar a pagar, para você pagar a primeira vez. Só que tem uma coisa, Rodrigo, e se amanhã ou depois eu quiser cancelar, eu pago multa? Não tem multa nenhuma, você sai a hora que quiser, porque dificilmente você vai sair dessa oportunidade. Você vai estar junto comigo nesse ano todinho, fazendo essa mentoria comigo, tendo todas as aulas minhas e dos mentores da Faculdade do Empreendedor por R$ 89,90. Esse é um convite único, exclusivo e limitado, porque eu não sei até que momento eu vou deixar essa publicidade aqui fazendo esse convite para você. Então clica aqui embaixo, vai ter um link da Faculdade do Empreendedor, corre lá enquanto é tempo e assim que você já se inscrever, a gente já vai te mandar uma mensagem, vai te colocar num grupo VIP aqui, VIP, tá? Você vai dar acesso ao meu grupo VIP, que tem acesso à sua mentoria, vai receber o acesso da Faculdade do Empreendedor e vai mudar a vida do seu negócio e a sua vida. Só que tem que ter coragem e tem que entender que essa proposta é limitada, porque eu nunca na minha vida criei algo parecido. Eu nunca te dei uma oportunidade como essa, só que essa é uma oportunidade agora porque eu preciso promover um dos maiores empreendimentos que eu já construí, chamado Faculdade do Empreendedor, que vai mudar a sua vida, que tem mais de 200 aulas lá, ensinando você a construir um negócio do zero, ensinando você a levar a sua empresa para a internet, ensinando você a vender marketing digital. Se você quiser vender marketing digital, ensinando uma série de coisas que vão mudar completamente o seu jogo. Só que você tem uma única chance e essa chance começa agora e começa para você que veio até o final aqui. Então olha só a importância
dessa chance que você está tendo. Você vai entrar na minha mentoria, você vai ter acesso à Faculdade do Empreendedor e você vai ter um custo por mês de R$ 89,90. Se você não quiser mudar a sua vida, é só você não acessar isso. Quer mudar o jogo da sua empresa, quer estar junto comigo, junto com outras pessoas, vem junto, que essa é uma oportunidade única. Assim que você se inscrever lá, você pode me mandar um direct, o que for, eu já te coloco na minha mentoria. Um abraço!